Como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus abençoe os irmãos através da internet. Deus abençoe cada um. Nós temos aqui hoje o irmão Derli voltou para o hospital, esposo da irmã Gelusa. Graças a Deus que o irmão Derli se batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo em casa, numa piscina improvisada. E a gente batizou ele e a gente está confiante, né, que ele vai se recuperar, voltar para casa. Nós cremos, vamos dedicar esse culto, né, na recuperação do irmão Derli. A irmã Teresa também de Bom Jesus, ela colocou 3 molinhas no coração e ela está na casa da irmã Lucimar em Caxias, volta fim de semana para Bom Jesus. Vamos lembrar de orar por ela também, pela irmã Maria Goulart, a mãe da irmã Ivonilda, sogra do irmão Nilton. Ela precisa das nossas orações, né? E também a minha cunhada Adriana está pedindo oração pela sua família. Deus abençoe. E também hoje nós temos, foi ontem, né? Irmão Jonas completou mais um aninho, né, de vida, né? Que bom, né? Ele só não revelou a idade. Mas vamos orar pelo irmão Jonas. Vem cá, irmão Jonas. Vamos fazer a oração, né? Deus abençoe ele, a irmã Valdecira. Os filhos estão ali em Portugal. Nem vai contar as moedas. Mas hoje não precisa de moeda, é pique, né? A máquina. Hoje é o pique, né? Se é 50, é 50 pique. É 55 pique. De R$1.000, hein? Aí tá valendo, né? Deus abençoe. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te damos graça pela vida do irmão Jonas, Pai. Juntos aqui, ombro a ombro, caminhando, marchando, em todos os momentos bons e ruins, mas nós estamos juntos aqui nesta batalha, nesta obra. Peço que o Senhor abençoe ele a cada dia mais, dando saúde, dando força a ele, a esposa, seu casal de filhos. Senhor Deus, abençoe o seu trabalho também. Eu peço a tua bênção, que o Senhor dê a ele muitos anos de vida, saúde, força, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção. Amém. Parabéns, né? Deus abençoe. Amém. Graças a Deus, né? Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu tenho várias escrituras aqui, mas eu vou ler uma escritura que eu não coloquei ali, peguei agora no escritório, que é São Lucas 21, versículo 10. O irmão Jonathan me mandou uma mensagem que não ia poder chegar a tempo, né, para o culto. Ele trabalha longe também, depende de ônibus. Mas eu creio que ele está acompanhando, né? Deus abençoe, irmão Jonatas Nonato. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fome, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Vamos ler só até aqui. Bondoso Deus, fala em nossos corações através da mensagem do 7º anjo. Fala conosco, ó Pai, e abençoa,
Dei-nos o conforto e a segurança que nós encontramos só na Tua palavra. Nós te pedimos essa bênção em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos? Deus assim continue abençoando, né? É o que me chamou bem a atenção, foi essa escritura de São Lucas. Eu estava lendo aqui Joel capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 3. Também é uma escritura muito importante, mas em 5 dias consecutivos, a Band News e outras rádios também têm anunciado sobre o aparecimentos aqui nos céus de Porto Alegre, principalmente aqui no sul, de OVNIs, né? De luzes misteriosas. Inclusive, eu contei, eram 7 luzes que o piloto fotografou, filmou, piloto da TAM. E isso já é o 5º dia que elas estão aparecendo, né? Há muita incredulidade e, claro, que esses aparecimentos, esses OVNIs, como ele chama, discos voadores, extraterrestre, não aparece só aqui, tem aparecido no mundo todo, né? E graças a Deus que nós temos um profeta. Porque quem não tem profeta não sabe o que é isto, né? Quem não tem profeta vai interpretar isso de maneira totalmente errada, né? Mas nós sabemos que isso aí são sinais do fim. Jesus disse que haveria coisas espantosas e sinais no céu. Agora, não é sinal natural, porque não existe nenhum supersônico, nenhum avião fabricado pelo homem que consegue acompanhar esses objetos. Eles não têm um avião, nada para poder acompanhar. Até hoje eles não conseguiram. A velocidade, acho que a velocidade é mais rápida do que a luz, né, deles. E o irmão Brana fala que eles são anjos, né? São anjos. Anjos investigadores, né, da terra, né? Tempo de juízo, né? Anjo de juízo. E agora há pouco nós tivemos as eleições. Você sabe que isso aí também mexe com o mundo espiritual, quando se trata de governo, né? Quando se trata de governo, mexe com o mundo espiritual, porque Jesus disse que para Pilatos que nenhuma autoridade lhes tinha sido dada se do céu não fosse concedido. E a gente começa a pensar mais profundo na coisa, porque o nosso objetivo não é ficar aqui, né? Não. Nós já sabemos para onde vamos, né? Nós descobrimos de onde viemos, sabemos por que estamos aqui, sabemos para onde vamos. E eu estava examinando a Escritura sobre essas coisas que têm acontecido, né? Porque quando há um movimento, guerra, algo aqui na Terra, algo está acontecendo também no mundo espiritual, né? Porque aqui é somente um negativo, né? Aqui é o negativo da guerra, o positivo está no outro lado. Sabemos que Deus é infinito, né? Deus não é aquele que... A pessoa pensa que Deus é aquele que vai dar somente pão, dar coisa boa para as pessoas. Deus é um Deus de ira, é um Deus de justiça, né? E então, quando algo está acontecendo aqui, está acontecendo também nas atmosferas espirituais. A gente vê também esses sinais e vemos também as coisas que têm acontecido nos últimos dias no Brasil.
E Jesus disse nação contra nação, Rússia contra a Ucrânia e praticamente quase contra todo o resto do mundo principal, né? A Rússia tem desafiado o mundo para cumprir também a Escritura. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso é o problema que o povo erra. Oséias capítulo 4, versículo 6, ele disse: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. E Oséias, naquele capítulo 4, ele vem falando tudo sobre isso, quando ele está falando de Efraim, que é a tribo de Efraim e a tribo de Dan, as duas tribos que não se encontram em Apocalipse 7. No milênio, a gente não vê eles ali. Eles foram cortados de debaixo do céu. Não foram cortados do céu, mas de debaixo, sim. Então, nós vemos ali a tribo de José, porque Efraim e Dan, eles caíram na idolatria, né? Se prostituíram, como a Bíblia usa a palavra, com a idolatria, né? E levou Israel novamente, levou Israel aos ídolos, a adorar a imagem, a consultar os mortos. Então, o profeta Oséias está falando ali de Efraim, que Efraim, o meu povo, né, foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Por que lhes faltou conhecimento? Eles deixaram de ler. Porque se eles continuassem lendo e colocando em prática as leis de Moisés, eles não iam cair na idolatria. Mas eles deixaram a palavra de lado. Você pode ver que quando Josias restaurou o templo, eles acharam o livro do Senhor que estava perdido. E eles foram ler e eles não entenderam nada do livro, porque tinha que ser lido por um profeta. E como eles não encontraram profeta, eles encontraram uma profetisa chamada Uda. Então hoje, como não se encontrou profeta depois de Brana, aí encontrou a esposa, uma mulher profetisa, Brana, né? Sendo que João é profeta, é apóstolo e profeta que representa a esposa. E a esposa é profeta. Então, somente ela, como Uda, pôde realmente explicar e fazer o povo entender o que Moisés estava querendo dizer. Porque tinha que ter alguém que tinha uma percepção profética. Israel tinha sacerdote, mas não tinha profeta. Tinha uma velhinha chamada Uda. Só que ela tinha visão, ela tinha o dom profético. É como a esposa de Cristo hoje. As igrejas são falsas profetisas, porque elas não têm a interpretação exata da Escritura. Mas Apocalipse 10, 8 a 11, ela tem. Só que ela tem uma boca, ela tem um representante hoje que come o livrinho e profetiza outra vez. Então, Israel estava realmente sem entendimento. Vemos o povo hoje também sem entendimento a essas coisas que estão aparecendo nesses últimos dias. Agora, é sinal do fim, né? Que o mundo está chegando no seu fim. Esse é sinal que tudo está se acabando. Você só imagina que se eles apertarem os botões das bombas atômicas, Malaquias 4, não ficará nem raiz nem ramo. Isso vai acontecer. Além do grande terremoto na Califórnia, que vai sacudir o mundo, vai destruir os Estados Unidos praticamente todo, né? Praticamente todo, vai destruir os Estados Unidos, que é uma das maiores economias do mundo. Além disto, a Terceira Guerra Mundial. Não vai ficar nem raiz nem ramo. Porque vem uma loucura total. Ai da terra e dos seus habitantes, porque o diabo desceu até vós. Apocalipse capítulo 12. Ai da terra. Então, vendo esses acontecimentos, exatamente aqui no sul, né? Não que não apareça em outros estados, mas 5 dias consecutivos, né?
5 dias consecutivos, e também as coisas que têm acontecido no mundo político. No mundo político. Isso que eu estou falando eu não escrevi aqui, mas eu estou lendo aqui na mensagem, tenho lido na mensagem. Agora, Deus trata e fala com ditadores. Eu só quero despertar assim a mente, o conhecimento de vocês que estão aqui nos acompanham. Deus fala com ditadores, dá sonhos para eles. Por exemplo, Faraó. Deus deu um sonho para Faraó das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, das 7 espigas granuladas, bonitas, formosas, e as 7 esmirradas. E as mirradas devoravam as bonitas, as boas, e as 7 vacas magras devoravam as 7 vacas gordas. Precisava de um profeta. O rei era pagão, o rei chamou quem? Chamou os astrólogos, os feiticeiros, né? E chamou os sacerdotes que ele tinha, ninguém pôde dar interpretação. E, quando trouxeram José, José era profeta, precisava de um profeta. Então, o rei era um rei pagão, Faraó. Aí nos lembra novamente também, no tempo do rei Josias, quando Faraó Neco, né, isso depois de mais de 400 anos, veio para lutar contra os caquemins, e tinha que passar pela terra de Israel. E Josias, um rei bom, um rei que servia a Deus, tinha restaurado o templo, foi de encontro a Faraó Neco. Faraó Neco disse para ele: Deus mandou que eu viesse. Agora, vejam, um pagão dizendo que Deus tinha falado com ele. E o filho de Davi, que era Josias, não acreditou e foi em guerra contra Faraó Neco e morreu. Morreu, os frecheiros de Faraó mataram ele. Ele disse, você não me impede, porque Deus é comigo, e ele disse para mim se apressar, né, para destruir esses caquemins aqui. Outro rei, ditador ruim, que foi Nabucodonosor. Quando Daniel e Judá foi para o cativeiro da Babilônia, Nabucodonosor se perturbou com um sonho que Deus deu para ele do fim do mundo. Porque Daniel é um livro profético, é um apocalipse do Antigo Testamento. Nós temos Daniel, Mateus 24, né? Os discursos de Jesus, que Jesus não é somente discurso, aquilo ali é profecias, Mateus 24, quando ele se reuniu com os discípulos no Monte das Oliveiras, e eles fizeram-lhes 3 perguntas, só os discípulos ali. A conferência ali não era 120 mil pessoas, era 12 apóstolos, né? Inclusive Judas estava ali e escutou os selos, como Satanás também estava nas reuniões de Mombrana e ouviu os selos. E então Faraó ficou perturbado, Nabucodonosor ficou perturbado com o sonho. Mandou entrar todos os feiticeiros, astrólogos, sacerdotes, todos, porque ele esqueceu o sonho. Ele sonhou e esqueceu. E Faraó não tinha esquecido o sonho, José interpretou. Agora, esse aqui esquece o sonho. E ele mandou matar todos os adivinhos, os astrólogos. E Daniel disse, não. Falou para Arioque, diga para o rei que nos dê 3 dias. E ele e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram orar. E Deus mostrou para Daniel. E Daniel contou tudo para ele. A estalta da cabeça de ouro, como vocês conhecem, né? E Daniel deu a interpretação, a cabeça de ouro é o rei.
E o rei lembrou que era o sonho mesmo. Porque Daniel não estava adivinhando, Deus tinha mostrado o sonho que ele deu para Nabucodonosor. E o sonho termina com os dedos, pés, ferro e barro, que é o fim do mundo. Religião e política. Barro e ferro não se juntam. Eu fico olhando no relógio ali, em fazer essa pequena introdução, porque o que falta é profeta. Os governadores, os presidentes, os reis, eles consultam os feiticeiros, consultam os seus pastores pagões, né? Porque esses pastores que nós temos das Assembleias de Deus, da Universal, da Mundial, são pastores pagões, que nem são batizados nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, são batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, são pagãos. Eles ainda têm os seus pecados. Então, eles são como aqueles profetas de Acabe, profetizando as coisas boas para Acabe, porque eles comiam na mesa do rei. Então, eles tinham que profetizar o que era bom. E como nós vemos esses profetas, Jesus disse que surgiriam falsos profetas, profetizando para os governadores, para os presidentes, para os reis, porque temos reis na terra ainda hoje. Temos o rei Charles III da Inglaterra, temos o rei da Espanha, né? Temos rainha também. Então, aí eles não sabem que há profeta na terra ainda. Por quê? Porque a palavra de Deus está na terra. Porque somente a noiva de Jesus Cristo reconhece o ministério profético de Apocalipse 10, 8 a 11. Então, quando vemos esses sinais, você vê que uns fazem críticas, né? E eles colocam nos arquivos. Há muitas filmagens no Pentágono. Há muitas filmagens aqui no Brasil sobre esses discos voadores. O profeta disse, qualquer dia um destes te apanhará. Eu trouxe o tema, né? Mas eu não entrei na mensagem. O dia do Senhor. Porque hoje é o dia do homem. Hoje é o dia do homem. E nada acontece debaixo do sol que Deus não venha permitir. Deus está permitindo tudo que acontece, Deus permite. Agora, esses sinais nos chamam a atenção hoje. Esses sinais. Porque nos dias de Abraão, essas luzes também apareceram a Abraão. E quando eles desceram à terra, eles eram seres humanos. Gabriel e Miguel e Deus mesmo. E nós tivemos também essas luzes na terra nos Estados Unidos. Nós tivemos Billy Graham e Oral Roberts, porque a Escritura disse como foi nos dias de Ló. Veja, como foi nos dias de Ló. Assim também seria nos dias do Filho do Homem. E o irmão Branham manifesta esse ministério do Filho do Homem. O Filho do Homem é Deus. E Deus mesmo estava na terra, num homem chamado Branham. Era aquela luz maior, aquela luz que Jesus disse, eu sou a luz do mundo, vós sois luz do mundo. Então ali estava Billy Graham e Oral Roberts, Miguel e Gabriel. Mas essas luzes foram vistas. Como os magos, nos dias de Jesus, como não tinha profeta na terra, eles estavam lá na Índia e eles avistaram essas luzes também. E como eles não tinham a Bíblia escrita, eles tinham o zodíaco, e eles estudavam as estrelas, e eles sabiam que Balaão tinha falado sobre a estrela de Jacó. Porque eles foram ensinados por Daniel, quando esteve na Babilônia,
E Nabucodonosor a Babilônia dominava o mundo naquele tempo. E aqueles magos, quando viram aquelas estrelas se cruzarem, aquelas luzes, eles sabiam que Deus estava na terra, que o Messias estava na terra. E eles viajaram 2 anos. Porque um piloto viu. Deus permitiu que os cientistas viram as luzes quando vieram da eternidade. Paulo, Irineu, Martim, Columbo, Lutero, Wesley e o 7º anjo, Brana. Em fevereiro de 1963. Mas o irmão Brana Deus já tinha mostrado em sonho para ele em 62. E ele pregou a mensagem em 30 ou 31 de dezembro de 1962. Senhores, é este o tempo? 2 ou 3 meses depois, o sonho virou realidade. 7 anjos vieram da eternidade. E ele disse, e eles me apanharam. Como disse o pastor Osmar, se foi naquele corpo, em outro corpo, ele disse, eu não sei, só sei que ele disse que eles me apanharam e eu creio. Me levaram, conversaram com ele. Conversaram com ele. E ele nos trouxe a revelação dos 7 selos. Essas mesmas luzes, em 37 ele já tinha visto aquela luz. Quando ele estava batizando aqueles 500 convertidos, aquela luz veio do céu. E as pessoas desmaiaram, correram, e saiu daquela luz uma voz. Como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu e a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ele entendeu, mas as pessoas sabiam que foi uma luz. Eles viram a luz. Agora vocês veem, meus irmãos, 5 dias, essas luzes estão aparecendo aqui. Eu não quero dizer que pode ser o rapto hoje, porque potencialmente nós já fomos raptados. Porque ele desceu no alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E quando ele desce, a ressurreição também se dá. Eles somente não apareceram, não foram ordenados a aparecer aqui. Teria um tempo que a mensagem tinha, Apocalipse 10, 8 a 11, tinha que se cumprir. E nós estamos no finalzinho desse cumprimento, para entrar em Apocalipse 11, que é com judeus. E essas luzes vão começar a aparecer aos judeus. Agora aparece para nós. Vai começar a aparecer para eles. A Escritura sempre teve um duplo significado. Sempre. Quando Israel era menino, do Egito chamei o meu filho. Nós vemos que Israel saiu do Egito. E Oséias capítulo 11 fala isso aí. Versículo 1. E Jesus, fugindo de Herodes, foi para o Egito, juntamente com José, com a sua mãe. E depois, quando Jesus sobe do Egito, era para cumprir Oséias 1, 11 e 1. É o cumprimento. A Escritura cumpriu-se com o irmão Brana. A Escritura cumpre com a esposa hoje. Cumpre com a Esté hoje. Cumpre hoje com Uda, que é Apocalipse 10, 8 a 11. Ela nos fazendo entender esses selos, entender esses trovões, entender essas luzes. Aparece e desaparece. Agora veja, como dizia o irmão Fábio, é sempre em época de festas, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, eleições, e foi num tempo de festa que Sansão destruiu os filisteus, foi num tempo de festa que veio o dilúvio, foi num tempo de festa
que Belsazar foi morto e a escritura apareceu na parede, era no tempo do seu aniversário, bebendo vinho com os vasos do Senhor. Foi um tempo de festa que a cabeça de João Batista foi tirada, que foi o aniversário de Herodes. Sempre era um tempo de festa, o Espírito Santo desce no tempo da festa do Pentecoste. E as 19 nações estavam ali, em Jerusalém. Nós estamos num ano de eleições políticas, que já passou, é tempo de transição de governo, e Copa do Mundo no Catar. E aqui no sul do país, essas luzes aparecem. O 5º dia de aparição. Aparece e desaparece, aparece e desaparece. A televisão anuncia, o rádio anuncia. Será que a igreja está vendo isso? Eles não têm profeta, eles não entendem essa escritura. Como nos dias de Josias, acharam o livro, mas não sabiam o que estava ali. Eles têm a mensagem, mas não sabem sobre isso aí. E o profeta disse: qualquer dia desse, um destes te apanhará. E o profeta ainda disse aqui ele disse que vocês estão discutindo política, comunismo, vocês sabem quando vai chover, quando não vai chover, mas vocês estão ignorando os sinais do tempo. Essas coisas são sinais. Vocês dão tão grande importância que amanhã chove, que essa semana não chove mais, só domingo, como escutamos as notícias nessa tarde. E o sinal do tempo? Quando as estrelas, quando essas luzes apareceram em Belém, os pastores estavam no campo e os anjos disseram: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Há luzes, anjos, como a ciência chama, oves. Agora veja só que no céu vai ter aqueles extraterrestres da cara mais feia. Irmão Branham não viu eles assim, ele viu jovens e jovens. Mas o mundo descreve como um bicho, coisa do outro mundo. Mas nós estamos aguardando este momento. E era... O irmão Branham disse que na primeira vinda, era uma meia dúzia de pessoas. Como nos dias de Noé, eram apenas 8. Quando saíram do Egito, saíram 2,5 milhões. Entrou apenas 2 dos que saíram. Você vê que houve muita festa quando eles saíram do Egito. Houve muita música. Miriam cantava, profetizava, porque era o tempo das eras. Mas a terra prometida era tempo de guerra, não era tempo de música, de festa. Era hora de receber o Espírito Santo e tomar posse da terra. Ali, o mesmo Deus estava ali, mas não estava derramando praga, não. Ele estava parando o sol, a lua. Tinha controle sobre a natureza, Josué. Vou dizer uma coisinha meio louca aqui. O pastor teve uma semana, mais ou menos uma semana, ficou internado. Pediu alta e foi embora. E logo que foi, as luzes foram vistas. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Querido Deus, enquanto essa audiência inclina a cabeça e o coração nesses solenes momentos aqui do encerramento dessa preleção bíblica, quando vemos a vindicação do Espírito Santo que sacudiu essa nação repetidamente, grandes reavivamento e indicação, sabendo que alguma coisa tem de se seguir a isso
Então veio aqueles 7 anjos descerem sobre o topo daquela montanha lá no Arizona, quando até mesmo as revistas por toda a nação publicaram isto, ao ver o próprio Jesus lá nos céus, olhando para baixo e dizendo que, em Apocalipse 10, 7, na mensagem do 7º anjo, esses selos seriam abertos, os mistérios de Deus seriam dados a conhecer, que os reformadores não viveram o suficiente para apresentar isto. E aqui esses 7 selos que selavam a coisa toda deve ser aberto nesse dia, ao ver todos esses grandes sinais e maravilhas que foram realizados, vindicados, predito antes que acontecesse. E nem uma vez tu falhaste para conosco, senão que fizesse acontecer exatamente como foi dito, ó Pai. Abençoa os teus filhos em toda parte, abra seus entendimentos, a profecia, a mensagem de uma só pessoa. Abra seus entendimentos e faça eles verem que essas coisas, Pai, que está acontecendo, foi dita pelo teu profeta. E nós estamos aguardando, porque potencialmente, e nós estamos dentro deste rapto, potencialmente os nossos irmãos já ressuscitaram. Como na morte de Jesus, eles ressuscitaram, mas não saíram do sepulcro até a ressurreição dele. Ó, meu Pai, sabemos que haverá uma ordem de ressurreição. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Ó Deus, sabemos que vamos encontrar nossos irmãos aqui, num espaço de 30, 40 dias. Estaremos reunidos, Senhor Deus, juntos, formando o corpo dessa noiva, as 7 eras da igreja, juntamente com a igreja desse último tempo, que precisa a pedra de coroa para subir, ela tem que estar coroada para subir para a festa das bodas. Ela está agora nas bodas, para chegar àquele grande milênio nas núpcias. Ó Deus, nós sabemos que isso não é ficção. Não, nós sabemos que isso é a verdade, é a realidade. Como disse o teu profeta, se eu soubesse que era tão real, tão glorioso, eu ia forçar as pessoas a entrar aqui e se livrar daquele inferno de dor, de sofrimento, de pesadelo, no qual as pessoas chegam a cada dia, gemendo e sofrendo, porque eles não têm a luz, eles ignoraram os sinais, eles ignoraram a palavra. Meu Pai, ajuda teus filhos e os abençoa em toda parte, em nome do Senhor Jesus Cristo, que te pedimos com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor.